Olá, amigos, que Jesus nos abençoe. Contou-nos o nosso irmão Radamés que aos tempos de Jesus, naquela Palestina antiga, havia uma aldeia chamada Corazim, isso perto de Cafarnaum. Essa aldeia ficava distante a uns 4 ou 5 quilômetros de Cafarnaum. Esta aldeia, Corazim, era vista naquela época como uma aldeia que tinha o hábito de quebrar tabus, principalmente nas questões do rigorismo da religião. Uma das coisas que ele nos disse é que a cidade de Corazim abrigava alguns bordéis. E conta ele que Jesus, certa feita, saindo de Cafarnaum junto a alguns dos seus apóstolos, foram visitar a cidade de Corazim, ou aldeia. Logicamente, todas as pessoas conheciam este lado negativo da cidade. Com certeza, os discípulos saíram curiosos porque Jesus iria visitar a aldeia de Corazim. Quando chegaram nos arredores da aldeia, a notícia se espalhou que Jesus, o profeta de Nazaré, aquele que estava fazendo inúmeras curas, porque as curas de Jesus eram comentadas de boca a boca, de aldeia em aldeia. Então a fama de Jesus era muito grande. E um mangote de pessoas correram em sua direção para encontrar Jesus. Cada um tinha as suas necessidades, os seus pedidos a fazer. E dentre esta multidão de Corazim, que procurou Jesus, que naquela tarde, era uma tarde de março, estava lá um homem chamado Johan, de origem síria. Não sabia a origem deste homem, a vida particular, sabia apenas que ele era da Síria. Ele foi criado naquela região, cresceu ali naquela região, adotado por uma pessoa ligada ao bordel. E ele era detestado, se eu posso assim dizer, segundo Radamés, era detestado pela maioria das pessoas, porque João, ele era um aliciador de mulheres, ou seja, ele comprava mulheres. Aquelas mulheres que eram pegas em adultérios, ou muitas das vezes os maridos queriam se desfazer das mulheres e acusavam elas de adultério, para elas não serem lapidadas, entregues à lei, eles negociavam com o Johan. E ele então comprava, pagava lá o dote dos maridos, né? De pais, muitas das vezes, e ali ele colocava aquelas mulheres a serviço da prostituição. Então, o bordel que ele tomava conta, que era dele, numa casa luxuosa, a sua casa, era tido como um dos bordéis que tinha as mulheres mais selecionadas para o sexo. Portanto, a clientela era clientela de alta estirpe, de poder aquisitivo alto. E com isso, Johan era muito rico. E ele, no meio daquela multidão que foi encontrar Jesus, ele consegue chegar perto de Jesus, porque as pessoas tinham uma certa timidez perante ele, porque
Ninguém gostava dele. Ele chegou para Jesus e parou na frente de Jesus e disse: mestre, que era o tratamento que todos davam para Jesus. Soube da tua fama, que tu és um profeta poderoso, que tens feito grandes prodígios, milagres. Se tu és um profeta verdadeiro, tu sabes que Corazim é uma cidade que contraria as tradições da religião de teu povo. Tu sabes também que eu sou um homem que eu não me impressiono com nada que eu não possa compreender. Mas diante do que me disseram sobre você, eu vim aqui te pedir. Eu tenho uma mulher, ela está muito doente. Ela está muito doente. Tu, como profeta, sabe que eu sou dono de um bordel e ela vive no meu bordel, mas eu tenho muito apreço por ela. Eu gostaria que tu fosses lá para curá-la. Se tu és um profeta verdadeiro, eu quero ver se tu tem coragem de entrares no meu bordel e saíres de lá imaculado como dizem que tu és. Se tu não fores, tomarei isso como uma afronta, uma covardia, e te terei como um homem comum. Olha que desafio! Jesus então olha para aquele moço serenamente e disse: eu irei, mas não por ti. Eu irei por ela, por esta mulher, porque eu vim para resgatar as ovelhas perdidas da casa de meu pai. E ali encerrou-se aquela conversa. O Johan, ele saiu, voltou, e falou: aguardo o Senhor, e ficou ali aguardando. Simão se aproximou de Jesus. Simão era muito atuante, disse: mestre, tu vais ceder a esta imposição deste cafajeste, aliciador de mulheres, este pecador? Jesus volta-se para Simão e diz: Simão, não devemos fugir à luta. Eu não vim ao mundo para curar os sãos, e sim os doentes. A nossa irmã precisa de nós. Vamos. Contrariado, Simão realmente acompanhou Jesus naquela peregrinação, porque eles abominavam essa questão da prostituição. Os discípulos eram pessoas cumpridoras daquela lei. Chegando lá, acompanharam o Johan. Chegando na casa, adentrou-se em uma casa palaciana muito arrumada, e por incrível que pareça, na sala onde Jesus adentrou, havia uma série de mulheres seminuas que insinuaram-se a Jesus. Mas Jesus era sereno. Simão não tirava os olhos para observar, observar a atitude de Jesus. E assim, Jesus adentra um lupanário, ao quarto, e num catre, numa cama, estava ali uma mulher esquálida, acometida pela epidemia da época, que era a tuberculose. Ela tossia. Jesus espera aquela crise que ela estava vivendo, e logo que ela cessa aquela tosse, ela blasfema contra Deus, contra a vida, contra a doença. E Jesus então
naquele momento, sem que ela perceba que ele estava ali, ele a chamou: Sara, quem é tu? Perguntou ela. Eu sou o bom pastor. E vim te perguntar, tu queres ser curada? Pela primeira vez ela ouve uma palavra cura, porque a tuberculose era sinônimo de morte. E ela volta-se para Jesus e disse: e tem remédio? Tu tens este remédio? Sim, Sara. Eu tenho o remédio, eu sou o remédio para a cura dos males do mundo. Ela olha para Jesus e disse: e quanto custa? Jesus disse: nada que você não possa pagar. Senhor, disse ela, então quero. Eu tenho as economias. Se não der, eu te pago depois. Eu te dou o dinheiro do jeito que o senhor quiser. Não, Sara, não é dinheiro que custa este remédio. Como? Não é dinheiro, o que me custa? O preço deste remédio da tua cura é renúncia, e abnegação e trabalho. Senhor, não compreendo. Te digo que o preço do remédio da tua cura é a renúncia. Terás que renunciar esta vida e dedicar a tua vida, o resto da tua vida, ao amor, ao próximo, a tuas irmãs de meretriz, para que elas também sejam salvas deste ambiente tão humilhante. Senhor, mas disse Sara, mas eu devo renunciar somente à vida da prostituição? Eu vou me casar com Johan? O senhor sabe, senhor? Não sei se ele falou com o senhor. Sara, disse Jesus, Johan, essa noite, por esses dias, ele fará uma viagem e não poderá casar contigo. Mas, Senhor, eu espero ser curada, justamente para isso nós estávamos para nos casar. Quando eu cheguei aqui, há 2 anos atrás, eu cheguei revoltada. Os meus pais me expulsaram de casa. O senhor sabe, eu era uma moça prometida, desposada, e aquele que seria o meu esposo me iludiu, pediu-me um testemunho de amor, e eu cedi a ele uma noite, embora fosse contra toda a nossa tradição. Mas este homem, nessa suposta noite de núpcia, ele não funcionou como homem. Então, envergonhado de tudo isso, ele correu e contou ao meu pai que eu tentei seduzi-lo, que eu tinha dormido com outros homens, que eu não era mais virgem. Meu pai não quis saber, me expulsou de casa, ia me entregar o apedrejamento, e foi Johan que me cuidou de mim. A princípio eu vim para cá, e depois eu apaixonei-me por ele. Ele é um homem bom. E logo que nós estávamos pensando em nos casar e eu deixar essa vida, essa doença me pegou. Se o Senhor puder me curar e eu viver com John, eu faço qualquer coisa, eu renuncio tudo.
Sara, disse Jesus, João terá que fazer uma viagem e é possível que ele não volte para casar com você. Esse é o preço. E se eu não quiser, disse Sara, tu tens o livre-arbítrio. Senhor, eu quero. Depois de curada, eu não te prometo, mas eu vou me casar com João. Jesus então disse, seja feita a tua vontade, segundo a tua fé. Aproximou-se de Sara, estendeu as mãos sobre ela como se estivesse aplicando um passe. Ela teve uma crise muito grande, uma convulsão, e aos poucos Sara perdeu a consciência. E ela não sabe por quanto tempo ficou. 3 dias depois daquele momento com Jesus, ela desperta no quarto. É como se ela tivesse entrado num processo de coma. Ela desperta e ali, ao despertar, ela começa a sentir-se. A respiração estava normal, não havia dor, não havia crise de tosses. Ela levanta um pouco enfraquecida pelo tempo que estava acamada. O quarto estava trancado porque ela estava numa quarentena por causa da tuberculose. Ela grita para alguém abrir a porta. Ninguém escuta, então ela bate na porta do seu quarto, gritando. Uma das companheiras da casa mais velha abre uma fresta do quarto e ela estava ali em pé. Ela se assusta e disse, nós achamos que você estava morta. Ela disse, não, por favor, eu estou bem, eu estou curada. Cadê Jesus? Cadê aquele profeta? Foi embora. E ela então, levanta, toma um banho, enfim, fez toda aquela coisa. E pergunta, cadê o João? Cadê João? Que eu não... Saiu, viajou, o que está acontecendo? E a companheira então lhe disse, olha, naquele dia, quando Jesus entrou no seu quarto e que ele saiu, você estava quase que semi-morta, num processo de coma. João entrou no quarto e viu você ali desfalecida, desfigurada, achou que Jesus tinha te matado. Ele expulsou Jesus aqui de casa. Ele expulsou Jesus a esconjuro com toda a violência. E diante da sua realidade, que você estava ali naquela cama, para nós você tinha um fio de vida, não tinha nenhuma chance de sobreviver. João, certa noite, por amor a você, ele bebeu demais. E foi justamente quando veio uma guarnição de soldados romanos e João perdeu a compostura diante das autoridades e os pôs para fora, a pontapé. Aí voltaram mais soldados e o prenderam. João, ele reagiu, eles seguraram ele e decapitaram. João está morto. Sara, aquela notícia foi um choque, um baque para ela, e na sua tela mental ela lembra-se da conversa que ela teve com Jesus. Jesus disse que curaria ela, que o João faria uma viagem, e ela então pensa, mas que preço é esse dessa cura? Matar, perder o meu amado. Ali, a situação mudou. Sara
não sabia o que fazer, ou seja, João não tinha ninguém ali, não tinha nenhum herdeiro, ninguém conhecia a família de João. E ela então, logicamente, era a herdeira, porque era o amor da vida de João. Assim, o tempo foi passando, ela fechou as portas, os clientes chegavam, as mulheres não queriam atender, né? Toda solidária a ela, e enfim, as coisas estavam difíceis. E daqueles dias, né? Depois de meses depois, a situação da casa estava difícil, a convivência, as opiniões das mulheres que moravam ali, eram 5. Ela tomou uma decisão, chamou então a companheira mais velha da casa e disse: olha, eu vou deixar aqui tudo, eu vou atrás desse Jesus, ele tem que me explicar que preço foi esse que ele me cobrou, me curar e tirar a minha paixão, meu amor da vida. Eu vou atrás dele, eu só volto com uma resposta. Então, durante a minha ausência, você cuide das nossas irmãs. Se eu não voltar, a casa é sua. Aquela mulher falou: mas não, por favor, eu preciso ir. Eu preciso dessa resposta de Jesus, disse Sara. E assim, depois de relutar muito, as outras tentando tirar ela de ideia, né? Porque ela foi. A irmã mais velha ali da casa ficou tomando conta de todas. E ela partiu para a cidade de Nazaré. E chegando em Nazaré, não encontrou Jesus, ou seja, por meses ela procurando Jesus. Era como se Jesus estivesse correndo dela. No lugar que ela chegava, Jesus já tinha saído. O seu dinheiro, o cansaço. Um dia ela resolveu, falou: olha, eu fiquei sabendo, né, segundo ela, ficou sabendo que Jesus pernoitava sempre em Cafarnaum, que era pertinho de Corazim. E ali ela resolveu então ir para Cafarnaum e esperar Jesus. E assim ela foi. E ficou por lá. Até que Jesus, certa feita, chegou, né, nessas peregrinações dele. E nesse dia que Jesus chegou, a multidão estava, como sempre, acercando-se de Jesus, ela também. E ela tentou falar com Jesus, ela tentou particular com Jesus, mas não houve possibilidade, porque Jesus então não quis falar individualmente. Ele chamou aquela multidão, subiu a um monte, a uma pedra, ao entorno, né, do lago de Genezaré, e lá Jesus pronunciou, né, a sua fala, falando de perdão, do alto perdão e de amor. Ela estava com o coração cheio de ódio ali por aquele homem, aquele profeta que matou, segundo a concepção dela, o seu amado. E Jesus falava da necessidade do perdão e do alto perdão. E ela não podia interromper Jesus, mas ela tinha vontade de gritar, de agredi-lo. Em dado momento, Jesus parou a fala, ergueu os braços ao alto, elevou os olhos aos céus e ficou no silêncio. A multidão aguardava Jesus continuar a sua fala. E naquele momento ela, Sara, paralisou. É como se o tempo tivesse paralisado. Na sua tela mental começou a passar um filme. Ela começou a ver na sua tela mental as cenas da vida que ela teve na infância.
Ela viu sua casinha, a sua mãe e o seu pai. Ela assustou, afinal de contas, o que estava acontecendo, mas era muito nítido. Sara viu quando seu pai estava brigando com a sua mãe. Ela percebeu que havia uma criança, aquela criança era ela. Era difícil entender o que estava acontecendo. E a mãe dela disse ao pai: vá e se vê livre deste menino, caso contrário, eu vou te abandonar, eu vou fazer um inferno na sua vida. O pai dela então sai, ela acompanha na cena, né? Ele sai, pega uma criança, era um menino. Gente, mas ela disse, mas eu não tenho irmão. E ele pega esse menino e caminham em direção a Corazim. Ela acompanha toda a viagem na tela mental, aquilo passava assim muito ligeiro. E quando ele chega lá, ele entrega o menino a uma outra mulher. Estranho que aquela mulher, a casa era onde ela morava. O pai volta para casa, ela volta acompanhando. Quando chega, a mãe dela pergunta: deu fim à criança? Dei. Assim, ela ficou pensativa. E retorna então novamente à cena. Aí ela deixa o pai discutindo com a mãe, e a cena leva ela novamente à casa onde estava a criança. Ela chega, a criança estava ruim, e aos seus olhos a criança cresce. E a criança era Johan. Naquele momento, ela desperta daquela visão que estava ali, Jesus continua falando, e ela diz: meu Deus, Johan é meu irmão, por parte de pai. Naquele momento ela abandona a multidão e, desesperada, ela caminha em direção a Corazim, que não ficava mais do que uns 4 ou 5 quilômetros. Ela chega à casa palaciana onde morava. As amigas ficam felizes porque estavam saudosas. Ela voltou. Perguntam a ela o que aconteceu, se ela tem a resposta de Jesus, o que... Então, ela conta. Jesus me respondeu, não por palavras, mas como se estivesse me mostrando uma coisa que eu não sabia. E disse às irmãs: Johan é meu irmão. Veio o sentimento de culpa, porque ela dormiu várias vezes com Johan. Ela disse: eu não tenho condições de ter essa vida mais. Eu nunca mais terei condições de dormir com homem algum. Eu vou me embora. As irmãs do Meretriz, que morava com ela, disseram: mas também iremos. Não vamos ficar aqui. Agora nós somos uma família. Somos solidárias a você. Então resolveram vender a casa. Segundo nos consta, apareceu um comprador. Comprou, assim, de posse da documentação, né, se eu posso dizer, da casa. Ele não pagou elas. Ameaçou de entregá-las à justiça como prostitutas. Então elas não tiveram outra alternativa. Tiveram que sair da casa. Levaram apenas algumas economias que elas tinham particular, mas o dinheiro da casa, móveis, não receberam nada. E resolveram então ir para Jerusalém. Assim,
Elas programaram que iriam como uma família de irmãs. Se vestiram decentemente, ou seja, achando que ninguém as conhecia, porque, afinal de contas, Jerusalém estava tão longe ali de Corazim, era lá na Judéia, tinha que passar o território de Samaria, enfim, que ninguém iria conhecê-las. E que talvez ali em Jerusalém desse para elas comprarem uma casinha, um casebre, mesmo que seja nos arredores. E assim elas foram. E realmente conseguiram uma casinha nos arredores da cidade. Mas não estavam dispostas a ter uma nova vida, não se prostituírem mais. Mas um dia elas foram ao comércio de Jerusalém fazer compra numa feira, normalmente, e lamentavelmente alguns homens as reconheceram. Tentaram se aproximar delas para marcar, aonde estavam morando, como é que elas estavam atendendo. E Sara, juntamente a outra, disse: olha, não diga para ninguém, nós não somos mais prostitutas, nós queremos renovar nossa vida. Revoltados aqueles homens por ser rejeitados, eles entregaram elas às autoridades de Jerusalém. E não teve piedade, foram lá, apreenderam elas, puseram fogo na choupana delas e levaram presas. E lá, 4 delas, elas eram 5, 4 delas foram apedrejadas. Sara, pela sua beleza física, foi poupada, mas ela foi entregue na mão de uma autoridade do alto escalão. Era um oficial romano, o qual era solteiro, e ela foi entregue a ele como escrava sexual. Ela acompanhou tudo, as notícias chegavam, os comentários nas reuniões de seu amante ali, até a notícia que Jesus havia sido crucificado. Ela não conheceu, ela não teve a oportunidade de conversar com Jesus. Até que foi uma noite, ela enojada, ela rejeita ele, ela vomita e diz que tem nojo dele, de tudo. Disse que amava Jesus. Ele não teve dúvida. No outro dia levou ela à praça pública para ser lapidada. E cada pedrada que ela levava, que as pedras quebravam-lhe os ossos, ela pensava em Jesus. Ela pensava em Jesus. Até deu um torpor, ela desfalece. Aos chãos ainda tinha pedradas, as pessoas ainda jogavam pedras, mas ela não sentia mais dor. Tudo estava ofuscado. Então, ela ouve uma voz dizendo: Sara, tu queres que eu te cure? Ela abre os olhos, estava ali na sua frente Jesus. Ela disse: sim. Jesus a toma nos braços, meio desfalecida. E ali, a prostituta, ou ex-prostituta de Corazim, ingressa-se no plano do espírito imortal. Radamés colheu
nas bibliotecas espirituais essa história. E soube depois que esta mulher, juntamente com as outras, iniciaram-se um processo de amor a Jesus. Voltaram ao palco da vida várias vezes para testemunhar o amor, a doutrina de Jesus. E com certeza continuam esse trabalho que ainda não se acabou. Isso para nós nos mostra a todos que é possível, apesar das nossas imperfeições, sobre qualquer peso de qualquer vício, fazermos esta renovação para nos transformarmos em verdadeiros cristãos, porque o tempo nos convida a isso. Estamos numa transição do planeta, transição esta para um mundo de regeneração. Estamos vivendo um momento difícil, um momento de escolhas, e quem está fazendo essas escolhas não é o plano espiritual. Eles deixaram a liberdade para cada um se escolher que lado nós estamos, de Mamon ou de Deus. É mais uma história que nós repassamos para vocês refletirem que Jesus modificou a vida de muita gente e precisamos modificar a nossa por Ele. Que Deus nos abençoe. Muita paz.